Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Como é bom estarmos reunidos mais uma vez nas nossas casas, nos nossos lares, aonde quer que nós estivermos também neste momento, para cultuarmos ao nosso Deus de maneira tão abençoada por Ele mais uma vez, por mais um domingo, estarmos reunidos debaixo da graça dEle. Então, em nome do Conselho da Igreja Evangélica Reformada aqui de Arapongas, nós queremos agradecer a você que está nos assistindo neste momento, você que também dará início ao seu culto na sua casa também, que nós todos, juntos, possamos cultuar o nome do Senhor onde quer que nós estivermos e da melhor maneira que possamos conseguir. Nossos avisos da semana, a Missão Portas Abertas, onde nós oramos cada semana por uma igreja perseguida. Essa semana, o país perseguido é o Sri Lanka. É o 30º país da lista dos países mais perseguidos contra o cristianismo. Então vamos orar por este país que tanto precisa das nossas orações. Continuemos orando pela nossa igreja, pastor, conselho, escola dominical, o SER, o grupo de costura, grupo de apoio, nossa congregação em Cambé, construção do templo, a Igreja Mãe em Tibagi, Departamento de Missão, todas as IES também aqui do estado do Paraná, pastor William Gomes e família, o Adnan, pastor Sérgio, Denise e filhos, o seu Justino Amaral e por todas as famílias enlutadas nesse período. Nossa primeira leitura, que você tem aí no boletim que você está acompanhando pelo Facebook, por tuas promessas, fidelidade e esperança, nós adoramos ao Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículos de 1 a 4, e depois Josué, capítulo 21, versículo 45. Vamos acompanhar a leitura em Deuteronômio 32, de 1 a 4. Então Moisés pronunciou integralmente as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor. Engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Josué, capítulo 21, versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Com essas duas leituras, vamos cantar o hino Tu és fiel. E após o cântico do hino, o pastor Edrei dará continuidade ao culto. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder a teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor.
frutos, montanhas e mares, sol, as estrelas do céu a brilhar, tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, Tu das paz, segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir aqui doce esperança, desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Elevemos a Deus a nossa oração particular e silenciosa nesta hora. O nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, que fez o céu e a terra e que mantém a sua fidelidade para sempre e nunca desampara as obras das suas mãos. Em nome desse Deus, eu vos saúdo. Graça e paz a todos vocês da parte de Deus, o Pai, da parte de Jesus Cristo, o Senhor, e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Graças a Deus por este momento, e exatamente por las promessas do Senhor, também pela sua fidelidade e esperança, nós adoramos ao Senhor e cantamos Tu és fiel. Mas nós também então somos convidados a confessar a Deus os nossos pecados, e eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Hebreus, no capítulo 10, para lermos do versículo 14 até ao versículo 23, conforme consta aí também no nosso boletim, disponibilizado aí a você pelas redes sociais da igreja e também pelo WhatsApp. Hebreus capítulo 10, do versículo 14 ao versículo 23, que nos diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles
depois daqueles dias, diz o Senhor: porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua morte, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Louvado seja o Senhor. Cantemos ainda o hino 420, Tu és minha esperança. Tu és minha esperança, achou minha alma em ti, a paz e a segurança que carecia aqui. Depois que te conheço, depois que te aceitei, receios mais não sinto da tua santa lei. A espada da justiça que eu merecia aqui foi já descarregada, meu Salvador, em ti. O golpe que levaste foi só em meu lugar, porquanto assim quiseste, meu fiador ficar. Ah, quanto amor sentias, meu Salvador Jesus, que até por mim morreste na ensanguentada cruz. Oh, quanto não me cumpres a vida consagrar, a ti que padeceste, a fim de me salvar. Ainda neste momento em que confessamos a Deus os nossos pecados e temos certeza em Cristo de que somos e sempre seremos perdoados quando assim o fizermos, a pergunta 56 do nosso Catecismo de Heidelberg pergunta: o que você crê a respeito da remissão dos pecados? E todos nós respondemos que Deus, por causa da satisfação que Cristo realizou, já não quer atribuir a mim todos os meus pecados, nem a minha natureza pecaminosa, contra a qual tenho que lutar durante toda a minha vida, mas me dá, pela graça, a justiça de Cristo, para que eu jamais seja condenado por Deus. Amém. Vamos ainda fechar os nossos olhos, você que está aí na sua casa,
você que está aí, de repente, no seu trabalho, no seu carro, feche os seus olhos e confesse a Deus os seus pecados. E como lemos lá em Hebreus, Ele é fiel para perdoar. Como lemos também aqui no Catecismo de Heidelberg, pela satisfação que Cristo realizou, já não somos mais condenados. Por isso, feche os seus olhos e confesse a Ele os seus pecados. Oremos juntos a oração que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que assim seja. Graças a Deus porque podemos adorá-lo, porque podemos confessar os nossos pecados e sermos perdoados, e também pelas promessas do Senhor, pela sua fidelidade e a esperança que Cristo dá ao nosso coração, nós podemos também louvar ao Senhor. E lá no Salmo 40, do versículo 1 ao versículo 5, Salmo 40, do versículo 1 ao versículo 5, nós lemos: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Que contemos sempre, irmãos e irmãs, com o socorro do Senhor em todos os momentos. E com certeza Deus colocará também no nosso coração e nos nossos lábios um louvor de gratidão por esse socorro bem presente nas angústias e nas nossas tribulações. E como diz o salmista, são muitas coisas. Como também diz um hino, conte as bênçãos, dize quantas são, e verá surpreso quanto Deus já fez. Que você possa crer e descansar no socorro do Senhor, e você possa também nesta noite louvar ao Senhor conosco. E eu convido você, aí onde você está, se puder, se coloque em pé. E vamos louvar ao Senhor nesse instante com 2 cânticos.
Incomparáveis são tuas promessas.
orar. Pai, rendemos-te graças nesta hora, porque as tuas promessas são verdadeiras e em Cristo Jesus cada uma delas tem se cumprido nas nossas vidas e por isso louvamos o teu nome. Não temeremos, porque o Senhor é o nosso socorro e tem colocado sim nos nossos lábios palavras de louvor e gratidão. Obrigado, Senhor Deus, por este momento de culto, pela vida de cada um que está participando conosco nesta hora. Te agradecemos, ó Deus de amor, por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, pela tua providência, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado, Senhor Deus, porque não nos tem faltado o pão de cada dia, não nos tem faltado, Senhor Deus, um lar de amor, de fé. Obrigado, Senhor de amor, porque a tua fidelidade não tem fim e podemos confiar e descansar nas tuas promessas descritas, reveladas na tua santa palavra ao coração de cada um de nós. Que o teu Espírito Santo ilumine nossas mentes e nossos corações, para entendermos, ó Deus, a tua palavra e, nesta hora em especial, a proclamação da tua palavra também. Ó Deus, é a nossa oração, é a nossa gratidão a ti, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos assentar, aqueles que porventura estão em pé. Louvamos a Deus por mais esta noite, não é, irmãos? Agradecemos a Deus por esta oportunidade que temos e quero agradecer a você que está aí, nos assistindo e participando deste culto, aos irmãos que estão aqui, né, em Arapongas, aos que estão aqui no estado do Paraná, temos pessoas nos assistindo e participando também, fora aqui do nosso país. Um abraço muito especial aos irmãos aí que estão no Japão e que estão nos assistindo, aqueles que estão também no Canadá nos assistindo e participando deste culto, aqueles que estão também se inscrevendo lá no canal de YouTube da nossa igreja, para que possamos também transmitir estes cultos lá pelo YouTube. Ele é mais prático, o acesso também é melhor, né, a todas as pessoas. Então você, por favor, que ainda não fez isto, o faça. A todos os irmãos das nossas igrejas co-irmãs, as igrejas evangélicas reformadas aqui no Brasil também. E eu gostaria de refletir nesta noite com você sobre um tema que eu já anunciei também, quando postei aí o nosso boletim pelo Facebook nesta manhã. Por que continuar? Não é difícil nós encontrarmos neste exato momento muitas pessoas que estão dispostas a desistir. Estão dispostas, como dizemos, a entregar os pontos e a jogar a toalha. Pessoas que querem desistir, talvez para pôr fim a um sofrimento, a uma luta, que já está bastante cansado de enfrentar os dissabores desta vida. Pessoas que acham que têm um bom motivo para desistir, mas quando na verdade o que lhes está faltando é sim um bom motivo, uma boa razão para continuar a sua vida. E eu creio que você já deve ter ouvido, e eu também ouço isso várias vezes por dia: vida que segue. Vida que segue. Ou seja, diante de alguma coisa que não deu certo, diante de uma perda, ou até mesmo diante de uma tragédia, nós ouvimos essa expressão, vida que segue. Estamos, sim, sendo acometidos por uma enfermidade muito grave que temos acompanhado pelo noticiário. Muitas vidas têm se perdido, infelizmente, muitas famílias enlutadas. E é exatamente nesses momentos que ouvimos essa expressão: fazer o quê? Mais vida que segue.
Mas este vida que segue não pode ser assim tão frio, tão corriqueiro, tão desumano, como se não sentíssemos mais dor, como se isso não mexesse conosco, como se não sofrêssemos. Em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 8, nós lemos: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Ou seja, toda tribulação, toda perplexidade, toda perseguição, todo abatimento não deve nos dar motivos para desistir, mas sim motivos para continuar. Mas por que continuar? Primeiro, porque as circunstâncias da nossa vida mudam. Uma circunstância, seja ela qual for, aflitiva, pode mudar para melhor de uma hora para outra. Mesmo que ela pareça estar fora de controle, você não pode nunca se esquecer de que Deus está na direção, de que Ele é soberano e que todas as coisas cooperam sim para o bem daqueles que amam a Deus. Um exemplo nós vemos lá em Gênesis capítulo 15, versículo 21, que diz assim: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concedeu. É uma situação e uma circunstância que até então parecia imutável, mas que Deus mudou. O próprio Jesus também nos aconselhou: não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Há um outro versículo lá em Lamentações que diz, e nós citamos muitas vezes esse versículo: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que as coisas sim mudam. E se não houver nenhuma chance até da situação mudar, como por exemplo, talvez alguém esteja sofrendo uma doença crônica, ou foi a perda de um ente muito querido, ou um desacerto familiar, nada disso é fácil, eu sei. Mas até mesmo nesses casos, existe algo que você pode fazer, que é encarar a situação também de uma forma diferente. Aceitar o que você não pode mudar vai ajudá-lo. Vai ajudá-lo a ter um ponto de vista positivo sobre a sua vida e sobre esta situação. Lá em Provérbios 15:15 nós lemos: todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Mudar a forma de você encarar determinada situação também poderá ajudá-lo a encontrar meios de lidar com esta situação, e dessa forma você terá condições de agir, de projetar, de sonhar, de voltar a ter esperança e alegria no seu coração. Lá em Jó, capítulo 2, de 8 a 10, nós lemos: Jó, sentado em cinza, tomou um caco para raspar suas feridas. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberemos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Por isso lembre-se, muitas vezes a gente quer subir a montanha num passo só, e na verdade nós precisamos sim de um passo de cada vez. E isto é muito verdadeiro, porque o mesmo se dá com a maioria das pessoas. E com as dificuldades que nós enfrentamos, é claro que queremos resolvê-las o mais rápido possível. Nós queremos nos livrar disso tudo, mas é preciso uma coisa de cada vez. E a Bíblia traz centenas e centenas de casos em que Deus mudou sim as circunstâncias, em que Deus
também mudou as pessoas e também em que Deus mudou o modo de as pessoas enxergarem uma determinada situação. Então você pode fazer isso, mas você pode também conversar com alguém, buscar alguém para abrir o seu coração, falar daquilo que você está passando, e isso vai lhe ajudar muito. E nós sabemos que existem pessoas que têm muita dificuldade em falar aquilo que está lá no seu coração. Se fecham sobremaneira, mas falar cura, falar alivia, falar acalma, apazigua e renova as esperanças. Por isso você pode também, além de mudar a forma de você enxergar, você pode procurar uma pessoa de sua confiança e você pode então falar com ela. Provérbios vai dizer isso, né? Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão dos conselhos há segurança. Há sim pessoas dispostas a te ajudar a encarar esta situação. Mas também, por que continuar? Então, porque as circunstâncias mudam, ou a sua visão pode mudar, ou você pode também buscar a ajuda de alguém, mas você pode também buscar ajuda primeiro, também na oração. Lá em Pedro, 1 Pedro 5,7, nós vemos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ou noutra tradução, confie a Deus todos os seus problemas, porque ele se preocupa com você. Veja que tradução maravilhosa. Confie a Deus todos os seus problemas, porque ele se preocupa com você. E talvez você pense que não há nada que você possa fazer para melhorar determinada situação, mas há sim coisas que você pode fazer. Disse algumas, mas veja, a oração, ela é muito importante. E eu digo que ela não deve ser algo que nós fazemos apenas quando as coisas não vão bem. Mas a oração é uma fonte de ajuda, é uma fonte de paz, é uma fonte de energia espiritual para todos nós. A oração é uma forma de nós nos comunicarmos com Deus, de abrirmos o nosso coração para Deus. E também, às vezes, nós achamos, sim, e é verdade que Deus conhece todas as coisas, mas Ele também quer ouvir as nossas vozes falando com Ele. E também há o Espírito Santo que intercede por nós, como diz Paulo, com gemidos inexprimíveis. E graças a Deus por essa intercessão, nós podemos encontrar força para resistir, para alimentar a nossa fé e a nossa esperança. O Salmo 55, 22 diz, lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Por isso, que tal você conversar com Deus em oração ainda hoje? Não deixe passar esta oportunidade. Conte a Ele o que se passa. E o salmista Davi também nos aconselha, confiei nele. Confia nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Ore. Como disse, busque também pessoas que se importam com você. Existem pessoas que precisam de você. A sua família, os seus amigos, a sua igreja. E essas pessoas também já demonstraram o quanto você é importante para elas. Além destas, há outras pessoas que talvez você não conheça ou que você se relaciona, mas que também se importam com você. Mesmo que você ache que não, pode ter certeza que há alguém lá no alto que está aqui, que está aí e que se importa com você, que é o nosso Deus Pai, que é o nosso Deus Filho, que é o nosso Deus Espírito Santo. Também, se você quiser, não há nenhum problema de você procurar ajuda de um profissional. Isso é muito importante. Muitas pessoas acham que buscar ajuda profissional de um profissional de saúde é um sinal de fraqueza, é um sinal de falta de fé, mas não é bem assim. Nós sabemos
que no caso específico de uma enfermidade ou de uma dificuldade emocional, você precisa buscar uma ajuda profissional, de um bom profissional competente que possa te ajudar. Não deixe que isto incomode o seu coração. Busque sim. Se nós temos um problema do coração, nós vamos ao cardiologista. Se nós temos um problema nos olhos, vamos no oftalmologista. Se temos um problema nos dentes, vamos sim em busca de um odontologista. Mas se temos um problema no nosso coração, na nossa alma, nas nossas emoções e que está nos afligindo, podemos sim buscar a orientação de um bom profissional, de um bom psicólogo, de um bom psiquiatra que possa ajudar as nossas emoções a serem tratadas e a serem restauradas. Também, deste modo e por fim, continue. Então, continue porque as circunstâncias mudam, porque existe ajuda na oração, existe ajuda das pessoas que estão com você e na ação de um profissional. Mas continue, porque existe esperança. Existe esperança. E a Bíblia reconhece que a nossa vida é cheia de dificuldades. Lá em Jó, nós lemos: o homem nascido de mulher vive breve tempo e cheio de inquietação. Pois é, Jó desde antigamente já fala isso. Não há nenhuma novidade. E hoje em dia todos nós passamos por momentos difíceis, mas algumas pessoas se sentem completamente sem esperança, como se não existisse mais uma luz no fim do túnel, sem nenhuma perspectiva de um futuro diferente e de um futuro melhor. Mas a Bíblia garante que existe sim uma esperança verdadeira e segura. E nós podemos crer e descansar nesta verdade. O apóstolo Paulo, quando escreveu sobre o fundamento e os fundamentos da vida cristã, ele diz que são 3 as bases: a fé, a esperança e o amor. Com isso, o apóstolo Paulo está nos ensinando que na nossa vida, e a nossa vida deve estar alicerçada nesses 3 pilares, nessas 3 colunas: a fé, a esperança e o amor. Entretanto, nós não adquirimos isto sozinhos. Nós recebemos isto pela graça de Deus que está em Cristo Jesus. E nenhum deles pode existir separado um do outro. Não pode haver esperança verdadeira sem que haja fé em Jesus Cristo. Não há esperança verdadeira que não venha da graça, que não venha do amor que está em Jesus. E eu creio que muitos de nós não têm muitos problemas com o amor e a fé. Eu creio às vezes. Entretanto, há um grande número de pessoas que têm sim uma instabilidade espiritual por não conseguir manter acesa a chama viva da esperança. Muitos têm desistido. Muitos têm ficado no meio do caminho. Muitos têm entregado os pontos e têm perdido a expectativa do cumprimento das promessas de Deus nas suas vidas. Mas a esperança cristã não é uma esperança trêmula, vacilante, de que as promessas de Deus talvez sejam verdadeiras. Mas sim, a esperança cristã é a certeza confiante de que as promessas de Deus não podem ser mentira. O grande reformador e um dos pais da Igreja Reformada, João Calvino, escreveu esta frase. Ela é longa, mas eu quero ler a você. E ele disse assim: vamos nos lembrar também que a condição de todos nós é a mesma de Abraão. Todas as coisas que nos rodeiam estão em oposição à promessa de Deus. Ele promete imortalidade, mas estamos rodeados de mortalidade. Ele declara que nos conta como justos, mas estamos cobertos de pecados. Ele testifica que é benigno e amável para conosco, mas juízos à nossa volta ameaçam-nos.
O que fazer então? Pergunta João Calvino. E ele responde: nós devemos fechar os olhos e prosseguir, ignorando tudo relacionado conosco, de modo que nada possa dificultar ou nos impedir de acreditarmos que Deus é verdadeiro e ter uma esperança do tipo que vê além das circunstâncias, descansando nas promessas e na capacidade de Deus. Repito, nós devemos fechar os olhos e prosseguir, ignorando tudo relacionado conosco, de modo que nada possa dificultar ou nos impedir de acreditarmos que Deus é verdadeiro e ter uma esperança do tipo que vê além das circunstâncias, descansando nas promessas e na capacidade de Deus. Faça isto. Faça isto. Você pode confiar plenamente nesta verdadeira esperança. E ela é uma boa razão para você não desistir e você prosseguir. Lá em 2 Pedro diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. E Josué, conforme lemos já no nosso culto, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Concluindo, talvez você tenha, sim, altos e baixos, como um barco no mar agitado. Mas a mensagem de esperança contida na Bíblia sempre servirá de âncora, que equilibra, que dá segurança à nossa vida e à nossa embarcação. Continue e não desista, pois as circunstâncias da nossa vida mudam. Continue, porque existe ajuda sim na oração. Há pessoas que se importam com você e também a ajuda de um bom profissional. Continue, porque existe esperança, a verdadeira esperança. Ore por ela, clame por ela e se entregue a ela. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, porquanto temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. E eu, Senhor, o que eu espero? Tu és a minha esperança. Amém. Eu convido você a lermos juntos, nesta hora, uma parte do artigo 13 da nossa confissão belga, que fala exatamente sobre a providência divina, que diz assim: cremos que o bom Deus, depois de ter criado todas as coisas, não as abandonou, nem as entregou ao acaso ou à sorte, mas que as dirige e governa conforme a sua santa vontade, de tal maneira que neste mundo nada acontece sem sua determinação. E as obras dele, que ultrapassam o entendimento humano, não queremos investigá-las curiosamente, além da nossa capacidade de entender. Contentamo-nos em ser discípulos de Cristo, a fim de que aprendamos somente o que ele nos ensina na sua palavra, sem ultrapassar estes limites. Este ensino
nos traz um inexprimível consolo quando aprendemos dele que nada nos acontece por acaso, mas pela determinação de nosso bondoso Pai Celestial. Ele nos protege com cuidado paternal, dominando todas as criaturas, de tal modo que nenhum cabelo, pois esses estão todos contados, e nenhum pardal cairão em terra sem o consentimento de nosso Pai. Amém. Que assim seja. Que você reafirme essas verdades também no seu coração. Eu convido você então a se colocar em pé, se assim puder, para que pelas promessas, pela fidelidade e pela esperança prossigamos, continuemos sem temor, cantando o hino 177 que está aí no nosso boletim. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firmes, firmes, firmes nas promessas de Jesus, meu Mestre. Promessas em de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestades vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firmes, firmes, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Nas promessas de Jesus, firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Firmes, firmes, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firmes, firmes, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firmes, firmes, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firmes, firmes, sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos orar nesse instante. Convido você a fechar os seus olhos para que elevemos então a Deus a nossa oração, a nossa gratidão a você que esteve conosco neste culto, a nossa imensa gratidão. E eu quero louvar a Deus. Chegam aqui algumas cidades de irmãos que estão nos acompanhando, né? Em Nova Esperança, Marilândia do Sul, Maringá, Tatuí, Sorocaba, Curitiba e outros irmãos também que estão aí em outras cidades. Como disse, este culto nós vamos também disponibilizar lá no nosso canal de YouTube, já nesta noite. Então você poderá novamente assisti-lo. E acreditamos
e esperamos em Deus que este momento seja um momento de edificação para a sua vida, de crescimento e também de fortalecimento espiritual. Muito obrigado mesmo. É algo muito simples que fazemos com o coração, com uma alegria muito grande, e isto também alegra o nosso coração e cremos que também contribui muito para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, sabemos, ó Deus, que há sofrimento sim entre nós. Temos a sensação, ó Pai, de que o inverno chegou em nossa vida com todo o seu rigor, ocultando o sol e o seu calor. Aguardamos, ó Pai, pela mudança desta estação e desta situação. Por isso, a Ti oramos, ó Deus, e a Ti confiamos as nossas vidas. Inclina-te sobre nós e envolve-nos com o Teu abraço amoroso. Ampara os enfermos, fortalece aqueles que estão cuidando de cada um deles. Acompanha os nossos temores, assiste-nos em nossa dor, em nossa tristeza e orienta-nos pela Tua santa palavra. Como Tu conduziste Cristo no sofrimento para a plenitude de vida, da morte para a ressurreição, assim também aconteça conosco, conforme a Tua santa vontade. Senhor, nós agarramos à Tua fidelidade, ao Teu amor, e Te pedimos, dá-nos força para viver, para que Cristo viva em nós e Ele seja o manancial de águas vivas e alimente a nossa alma. Sim, Senhor, Tu és a nossa esperança. Por favor, Senhor Deus, cerca-nos com o Teu cuidado, com o Teu poder, com a Tua graça, porque precisamos de Ti, Senhor, agora e em todos os momentos, ó Pai. Senhor, eu sei que às vezes os irmãos e nós temos motivos para desistir, mas sabemos que temos muito mais motivos para continuar, para prosseguir e, portanto, por Sua fidelidade, por Sua promessa e esperança, nos ajude, Senhor, a continuar. Ó Deus, abençoe esta semana que iniciamos. Que cada um espere e descanse e busque em Ti a alegria, a disposição para continuar olhando sempre para Cristo, olhando sempre para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Assim oramos, ó Pai, rogando também sobre o Teu povo a bênção do Senhor. Bênção esta que diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E assim te abençoe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Muito obrigado, tenha uma boa semana. Nós agradecemos a você em nome do Conselho da nossa Igreja. Nos vemos, com a graça de Deus, no próximo domingo, às 19 horas.